O entorno nos impulsiona cada vez mais para uma gestão de um equipamento público cultural, diverso, potente, democrático e com excelência nas atividades de formação, difusão, fruição e fomento às artes. Essa é a FTM. Olá, eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas, produzido pela Fundação Teatro Municipal de São Paulo, somando potências e difundindo conhecimentos. Axé. Meninos, a ideia aqui é podermos falar do que é a Fundação Teatro Municipal. Então, para a gente estabelecer um início bom de diálogo, eu gostaria de saber quem são vocês nesta instituição. Quem é você, João Paulo, e quem é você, Márcio? Eu sou João Paulo, servidor de carreira da Prefeitura de São Paulo, sou assistente administrativo de gestão e estou aqui na Fundação como assistente jurídico. Estou na Fundação desde a criação dela, lá por de 2012, e estamos aí nessa luta diária para fazer e valer a cultura no meio da Fundação. Eu sou Márcio Santos, eu sou comissionado na Fundação, estou aqui há 5 anos, sou chefe de núcleo do setor de contratos artísticos, cuidando das contratações, dos profissionais e admirando o grande João Paulo, que eu digo e quero que fique registrado que é o arcabouço jurídico dessa fundação. Fica vermelho no vídeo. Com tanta troca de elogios e potência de poder saber que a gente está administrando um espaço cultural com responsabilidade, ética e transparência, eu gostaria de entender o que é uma fundação, qual a necessidade de se construir uma fundação, e a gente está dentro de um espaço muito peculiar e histórico na cidade, que é ao lado do Vale do Anhangabaú, onde tem toda uma história que conversa com esse prédio aqui. Então, entender o que é a fundação, acho que nada melhor do que você, João. Pois é. A fundação ela surgiu da dificuldade que se é produzir cultura no Brasil diante do arcabouço burocrático que a gente tem. Então, em um determinado momento, o município achou por bem, dada a complexidade da operação do Teatro Municipal, de criar uma fundação que nada mais é do que um instituto jurídico autônomo, uma instituição autônoma, com independência administrativa e financeira, para poder gerir os equipamentos. No caso, o Teatro Municipal, os seus corpos artísticos, as suas escolas, o seu acervo e esse prédio aqui que é a Praça das Artes. Somado a tudo isso, a gente entende que tem profissionais que precisam ocupar esse espaço. E esses profissionais precisam fazer parte de um determinado requisito, enquanto não só profissional da arte, mas enquanto civil. Então, criar essa relação com essa instituição requer alguns contratos, e nada melhor do que você poder falar sobre isso, para também ter uma dimensão de como se administra tudo isso aqui. Quem são esses corpos que fazem parte desses contratos? Primeiro, o ingresso no funcionalismo, ele se dá por alguns meios, né? Alguns por contratos. O mais natural seria o concurso público. Existem os funcionários comissionados. No nosso caso, diante da especificidade que tem a fundação, onde a gente tem as escolas, escola de música, escola de dança e a orquestra experimental de repertório, a gente tem uma especificidade de pessoas para ministrarem esses cursos, que são artistas. Então a gente tem músicos, a gente tem dançarinos que cuidam desses corpos que a gente tem dentro da fundação. Então a gente tem a modalidade de contratação por inexigibilidade, que na atual lei 14133 de 2021, no artigo 74, permite a contratação por inexigibilidade de artistas. Então a gente contrata eles como artistas. E o que precisa? Ele precisa ser artista. Basta ele dizer que é artista? Não, ele precisa comprovar, porque a gente tem uma questão de legalidade, que é um dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, que rege a administração pública, o princípio da legalidade. Então ele precisa comprovar que é artista, com material de imprensa, com um currículo artístico, para que ele possa ser qualificado para adentrar esse corpo artístico para ministrar aula. É um dos ingressos, então o portfólio é importantíssimo para esse artista. Márcio, já volto aí em relação ao portfólio, porque eu entendo que isso, numa construção de artista, requer uma determinada habilidade. Mas antes da gente voltar aqui, João, o que eu gostaria de saber, e gostaria que ficasse registrado nesse projeto, nesse arquivo aqui histórico da Fundação, é entender a complexidade de administrar ela e quais são os corpos arquitetônicos que fazem parte desse complexo da Fundação Teatro Municipal. Quem somos nós
em números, em estrutura? Você consegue ter uma dimensão para poder deixar isso registrado? O Teatro Municipal é um colosso, não só pela história dele, mas pelas suas dimensões. Veja bem, nós temos os corpos artísticos profissionais, que é composto pela Orquestra Sinfônica Municipal, Coral Lírico, Coral Paulistano, Balé da cidade de São Paulo e Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo. A gente tem um grupo artístico semi-profissional, que é a Orquestra Experimental de Repertório. Temos duas escolas, a Escola de Música de São Paulo e a Escola de Dança de São Paulo, que são dois centros de excelência na formação e na profissionalização artística, em dança e música clássica. Temos o prédio do Teatro Municipal, que é um prédio tombado pelos órgãos de defesa do patrimônio, que é extremamente complexo de ser gerido. Temos o complexo da Praça das Artes, que é um prédio novo, premiado, e que ainda falta alguns detalhes para ele ficar totalmente completo, mas que é uma intervenção urbana dentro do centro de São Paulo. E temos o nosso acervo, que fica lá na Central Técnica, lá no bairro do Pari, que é onde tem toda a nossa memória de espetáculos, de figurinos e de cenários. Tá? Tudo isso gera uma bagagem burocrática muito complexa, você cuidar em orçamento, em processos administrativos, em gestão de pessoal. Tá? E todo o corpo administrativo da Fundação se dedica diariamente para isso. Né? É um trabalho bastante complexo, mas é gratificante quando a gente vê no palco. Esse resultado que é a ponta, chegar na ponta com esse resultado, requer um profissionalismo diário de poder a gente selecionar determinados profissionais para fazer parte dessa responsabilidade de excelência, e aí exige que a gente aprenda a lidar com a nossa construção de valores ali em relação ao que a gente carrega como acadêmico ou não, formação pessoal ou não, e essa formação ela precisa ser documentada, onde a gente chega no portfólio. Como fazer a construção de um portfólio para entrar aqui ou para entrar em qualquer outro espaço cultural e poder administrar essa carreira, de poder estar no palco enquanto artista, mas também ensinar a outras pessoas a serem artistas. Primeiro, a gente foi visitar um céu e ali eu vi diversas ações das crianças. Então eu diria que na escola, na aula de educação artística, a gente já começa a montar um portfólio. Porque em toda escola você tem as apresentações, então os professores eles colocam as crianças, os jovens para coordenar diversas ações. Como eu vi nessa visita que a gente foi, a gente tinha o pessoal da imprensa jovem. Aquilo é uma ação, mas que aquilo pode virar uma profissão daquele jovem. E aquilo é um documento. Quando ele está se filmando, quando ele está registrando aquela ação que ele está proporcionando, aquilo precisa ser guardado e documentado, porque aquilo pode entrar num currículo. O currículo não é feito a partir dos 18 anos. 18 anos é a maioridade, não é o currículo civil da pessoa, ela pode começar antes. Então, o jovem dentro da aula de educação artística, ele já começa a fazer um portfólio. A gente tem diversos artistas espalhados por esse Brasil afora, especificamente na cidade de São Paulo, que fazem diversas ações, mas que não documentam. E esse documentar é criar esse portfólio, para quando chegar de frente com uma administração pública, seja na esfera municipal, distrital, federal ou estadual, todos eles vão pedir uma comprovação do trabalho que ele realiza. E isso pode ser uma comprovação de um trabalho. As ações que muitos jovens, a gente tem muitos jovens que trabalham dentro das fundações casa, fazendo ações com os jovens internos. Isso precisa ser documentado, isso gera um portfólio. A gente tem ações que o pessoal faz com população de rua. Isso precisa ser documentado e gera portfólio. Aquela festa da Cedinha do bairro, onde aquele jovem que mora na comunidade, ele vai se apresentar. O fulano de tal vai se apresentar na festa tal. Isso é um material de imprensa, uma imprensa regional que pode gerar um portfólio e comprovar que ele de fato é um artista. Márcio, todo centro de cidade urbana é sinônimo de arte, é sinônimo de cultura, de várias relações. E a gente que trabalha no centro, a gente consome isso muito e cria umas relações de amizade, de afeto. O que eu queria te ouvir aqui nesse espaço, que é emblemático e de tantas décadas dentro de uma resistência de arte, qual a sua relação com esse espaço e a sua relação de saber que trabalha no Complexo Teatro Municipal, na Fundação Teatro Municipal, e vive uma outra relação urbana de arte nesse território.
primeiro, dentro do seu contexto, é legal colocar que o centro, na verdade, ele é um local onde ele abrange todas as culturas, porque ele é a região central, é onde todas as regiões vêm para cá. Então, você faz um caldeirão de culturas, por isso o centro é um local de arte, de cultura, porque aqui você tem a periferia que vem visitar o centro, então você traz todas as culturas e centraliza as culturas aqui. E dentro desse contexto, eu não sou diferente, eu venho da periferia, venho da quebrada, e esse local é muito importante para a minha cultura, que é o hip hop. Então, todo mundo que entrou no hip hop, 24 de maio, né? E principalmente final dos anos 80, 90, aqui era o local da nossa cultura. A 24 de maio, as galerias da 24 de maio, essa galeria onde a gente chamava de Galeria do Rap, que é ao lado do Teatro Municipal. E o Teatro Municipal, para nós, era um cartão postal, sempre foi um cartão postal. A gente está na 24 de maio, a gente ia até o fim da 24 de maio e só olhava o Teatro Municipal, porque a impressão é que ele nunca foi um espaço aberto para a gente. Ele sempre foi um espaço muito bonito. A gente entrava no MAP, que era na frente, mas a gente dificilmente entrava no Teatro Municipal. Eu vim adentrar o Teatro Municipal depois de muito tempo, já acho que com uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Mas aqui era um espaço onde passava e ia para a Estação São Bento do metrô. Então eu passava onde hoje é a Fundação Teatro Municipal, que era o conservatório, que era uma casinha com uma grade na frente. Então essa minha cultura me fez passar para onde eu estou inserido hoje, aonde eu trabalho, aonde tem a cultura clássica que recebe hoje a cultura afro, onde nas danças brasileiras, onde a gente até fez uma brilhante apresentação em Joinville, mas essa minha cultura é que me insere nesse outro espaço. Então há muitos anos que eu olhava todos esses espaços e hoje eu estou dentro desse espaço. Então na verdade é um retorno, eu estou aqui num local onde é a minha origem, onde é o meu natural. Embora eu pouco venha para cá, mas aqui é onde eu estou sempre à vontade. Eu sempre sou recebido pelo DJ Reginaldo, pelo Elias, que é o dono da loja. A gente se fala e eu sento aqui. Embora seja uma loja, nem sempre a gente vem para comprar. Embora eu tenha comprado muito, a gente vem para conversar, para falar de música, para falar de diversas outras coisas. Inclusive do Teatro Municipal, do que tem lá, das apresentações até de hip hop que foram inseridas nesse espaço onde a gente sempre foi, entendeu que não era um espaço nosso e a gente teve a nossa cultura inserida dentro desse espaço. E eu digo hoje que eu sou bem agraciado de transitar por diversos espaços, mas isso proporcionado pela minha cultura, que é o hip hop. Foi ele que me mostrou que eu tinha que estudar, foi ele que me mostrou que eu podia pertencer a qualquer local, inclusive aonde eu estou hoje, cuidando de contratos artísticos dentro das escolas do Teatro Municipal. Regi, olha que história potente perceber que essa relação de um funcionário que trabalha lá e que tem uma relação cultural com a região e chega até você dentro de uma troca de afeto, dentro de uma troca de parceria de amizade e essa obra-prima, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e a sua relação com esse estabelecimento aqui, porque literalmente você vive de música. Aqui não é só um espaço de empreender e comercial, mas uma relação onde você consegue resgatar histórias através da música. Mas a sua relação com esse espaço aqui, por estar tão ao lado do Complexidade Municipal, e a sua relação lá no Municipal. Você já entrou no Teatro Municipal alguma vez? Bom, vamos lá. Eu vim entrar no teatro depois de uns 25 anos que eu já estava aqui na galeria trabalhando. Foi como ele mencionou agora há pouco, né? Começaram a inseriram, né? A cultura hip hop e começou a ter um ou outro evento lá, no qual um deles eu pude entrar e ver aquela maravilha que é lá dentro, aquela coisa fantástica. Acho que teve até um show de hip hop com orquestra também. Foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fui lá.
E assim, é um fato até curioso, porque a gente está assim, a 100 metros, né? O teatro daqui, e parece que assim, como ele mencionou, uma coisa que a gente não se via assim, dentro, incluso lá, porque a gente pensava, né? Um outro mundo, sempre via para nos carros, para ter os eventos, né? E aqui sempre teve, na 24, desde anos 80, tinha a roda de break dance aqui na esquina da 24, com o pessoal do break, depois foi para a Estação São Bento. Então a gente teve uma circulação de pessoas do movimento hip hop, né? No qual eu tô aqui já há 32 anos, porque a música faz parte da cultura, né? Uma cultura boa, rica. E a black music, o hip hop, foi sendo introduzido com o tempo, né, em alguns núcleos que não eram nem aceitos, né, para falar a verdade. E falando desse garotão aqui, Márcio, né, como lá é conhecido, aqui é conhecido como Chuck, que na verdade, além de, através da música, se tornou um advogado, né, trabalha lá no núcleo lá do teatro. Mas aqui, ó, tem umas obras que ele lançou. Na verdade, ele também é um artista, ele é cantor, ó. Tem, por falta de um, ele tem 3 discos gravados. O nome artístico dele é Chuck. Só que aí é conhecido como Márcio, né? Ele aqui, ó. E é uma relação de amizade que a gente tem há quase 30 anos já. Sempre trocando informações, né? Sobre música, sobre a vida em geral. E hoje eu me sinto assim muito feliz e satisfeito por ele estar lá, trabalhando lá e tendo essa visão, né, do hip hop dentro de uma outro contexto, né, que foge um pouco assim do nosso dia a dia aqui da galeria. A República, de Platão, é um dos livros fundamentais do direito. Dificílimo de ler, mas é aquilo. Matéria de teoria de direito, filosofia de direito, estudante de direito tudo encantado. Mas é um dos livros fundamentais para entender o nosso Estado democrático e a situação das coisas como estão. E a formação do direito brasileiro, né? É bom ter um sebo perto do trabalho. Ao mesmo tempo é ruim, porque vai metade do salário aqui todo. Tá? Mas eu fico muito feliz. Isso que o entorno me traz, né? Sempre uma surpresa, sempre uma novidade que acaba me surpreendendo. Eu que sou um leitor contumaz, né? Eu leio no caminho indo para cá e leio no caminho voltando para casa. Estudo alguns casos, inclusive, no caminho. Tem um sebo na frente do trabalho. Tem a Biblioteca Mário de Andrade aqui perto. É fantástico. É fantástico. Tem uma frase que diz que quem lê livros técnicos conhece a vida por fora, mas quem lê romances conhece a vida por dentro, né? É fundamental, tanto a leitura recreativa, por exemplo, 1984, de George Orwell, tantos outros livros que nos ensinam o âmago do ser humano, que é fundamental para o profissional de direito. E trabalhar no equipamento cultural te dá acesso a outras linguagens que às vezes o livro não consegue traduzir. Assistir uma ópera, por exemplo, uma tragédia, como Carmen, ou como Rigoletto, é extremamente provocador, né? Você, às vezes, é a dramatização daquilo que alguns livros contam. É fantástico a oportunidade de trabalhar aqui na Fundação Teatro. Somos uma fundação e estar aqui nessa fundação é poder somar também com os nossos valores. E aí, para encerrar, em uma única palavra, eu pergunto, João Paulo, o que é a Fundação Teatro Municipal de São Paulo? A cultura. Vida. Obrigado, meninos.